Precipitação. Então, aqui, aula 5, né, precipitação, vamos lembrar o que é chuva só, tá? E o que é precipitação. Precipitação é a principal forma de entrada de água numa bacia hidrográfica. Então, a precipitação, ela é, né, a principal forma pela qual a água retorna da atmosfera para a superfície terrestre. Eu vou falar um pouquinho rápido, que vocês podem, né, estar lendo, né, textos aqui de hidrologia, e eu passo aqui para vocês algumas dotações que eu tenho para vocês depois, me cobram, tá? Após o processo de evaporação, transpiração e condensação. Então, a precipitação, ela retornando à bacia hidrográfica, a água retornando à bacia hidrográfica por meio da precipitação. Depois, encontrando, né, a superfície vegetada, e ocorrendo a interceptação, atingindo o solo, atingindo a capacidade de filtração da água do solo, ocorrendo o escoamento superficial, e já no início que ela atinge o solo, ocorrendo a infiltração, a percolação até o lençol freático, camadas mais profundas, no aquífero freático, e retornando ao oceano por movimento subsuperficial, superficial, movimento subterrâneo, né, e a água superficial, no meio dos rios, ocorrendo aí a evaporação, retornando aos continentes, e dando o título, né, de um ciclo perpétuo da água no planeta Terra. Então, a precipitação. Então, ela é tão importante, a precipitação, pessoal, que eu coloco aqui na introdução, que é a principal característica. Bom, vamos ler com vocês, né? No regime hidrológico de uma região, é ruim aqui, a gente tem que ser algo um pouquinho diferente. O regime hidrológico de uma região, de um bioma, seja na Amazônia, Pantanal, nos Pampas, é determinado por várias características, né? Física, biológica, topográfica e também por seu clima. Dentre os fatores edafoclimáticos, a altura da lâmina de precipitação, ou seja, o volume de chuva ocorrido naquela região, uma das variáveis mais importantes para a classificação e para a determinação do bioma que existem, né, todo o planeta, os biomas, né, no Brasil a gente tem aqueles biomas Caatinga, o bioma do Cerrado, a transição do Cerrado, ok, lá os cocais maranhenses, não sei se tem alguém da turma lá do Maranhão, né, enfim, bioma da Amazônia, né, então temos aí classificar a chuva ser importante nesse sentido. E aqui a precipitação é a única, é o que eu tenho que corrigir, tá? Eu nem vou... Cuidado aqui que esse único é a principal forma de entrada da água na bacia. Eu lembro que eu tinha que corrigir alguma coisa na aula de hoje e esqueci. Tá? Não é a única forma, a água pode ser subterrânea vindo do lençol freático de uma outra bacia, ok? A única forma de entrada da água na bacia hidrográfica, sendo importante estudo de sua distribuição temporal e espacial. Então, tempo, se a gente pensar no tempo, a gente pode pensar que a gente está agora entrando no período da estiagem, então, uma distribuição temporal e espacial ao longo, né, a gente pensar do Brasil todo, do estado de São Paulo, a região de Botucatu, vai ter uma distribuição aí espacial de chuva. Então, esse aqui é o estudo. Mas eu gosto sempre de frisar, né, a chuva como a principal característica hidrológica, característica a um bioma. É muito importante isso. E quando a gente analisa e verificamos as notícias, né, que coloca essa foto, se tem alguém do Nordeste aí, né, vai estar lembrando lá da Caatinga, né, é um bioma característico do Brasil, e é desse jeito. Se começar a chover, pensa o que vai acontecer, se mudar o clima, ocorrer algum processo de mudança de pressão atmosférica, uma região de baixa pressão, alguns vegetais, achar que vai só sobreviver a vegetação natural, os animais naturais de lá, né, vai mudar, o bioma vai mudar todo. Então, não é porque chove lá é assim que é o mais sensível, não, lá é assim porque, né, a evolução lá, milhões de anos, é assim, se chover vai mudar. Pensar lá num preá que existe, ele pode ser extinto, né, pois se achar que vai ter... Então, não sei, daí é uma questão filosófica, só que eu gosto de que, como professor, da formação de um pouco, fica cada um, aí a gente
é bom em sala de aula que pode discutir, porque aqui abre o microfone dos 10, né? A discussão legal daria, mas ninguém entende nada. Mas é aí que é legal a aula em sala de aula, né? Pegar alguns problemas que existem de discussões e discutir. Isso daí faz parte do conhecimento, né? Essa discussão entre nós. Então, vamos passar, deixar isso para depois. Então, o que é precipitação? Vou ter 2 slides só de uma sequência de perguntas e respostas, né? O que é precipitação é toda a água proveniente da atmosfera depositada na superfície, toda, pessoal. Então, a água está no estado de vapor, passou para o estado líquido e precipitou. Então, da maneira que ela precipitou, você pode dar o nome, tá? Para ela. Então, toda a água, a gente sem ter regra, né? E pensa no que é precipitação. Toda a água está no estado de vapor, que deposita na superfície e precipitou, então é uma precipitação. Quais são os tipos de precipitação? Nós temos lá, aqui, que a gente quantifica a chuva. Mas cai um grão, né, de granizo dentro do pluviômetro, ele vai ser quantificado também. Não neva, né? Neva raramente lá no oeste de Santa Catarina. Tem ocorrido, né, já algumas vezes no século XXI, mas pouco a quantidade. Orvalho é outra forma de precipitação. Então, o nosso principal aqui está a chuva, tá? É que nós quantificamos. Então, quando a gente fala chuva, é sinônimo de precipitação. A precipitação é chuva, que é a principal, a forma de precipitação. Então, a variabilidade da chuva é temporal e espacial? Perguntas. Se você deparar com essa pergunta, a resposta é sim. Sim, as precipitações possuem, no mundo todo, é muito temporal e espacial. Se vocês pegarem o slide da primeira aula que eu dei para vocês, você está lá calculado qual que é a precipitação média nos continentes. Se não houvesse essa distribuição, essa variabilidade temporal e espacial, não existiria, né, necessidade de estar irrigando, inclusive, né, ia chover todo dia, um pouquinho, todo local, né, dos continentes, daria uma lâmina lá suficiente para a prática da agricultura, mas como existe, né, essa variabilidade temporal e espacial, a irrigação aí, em muitas regiões do planeta é questão de sobrevivência do ser humano. Então, como ocorre a precipitação? Então, vocês se deparam, como ela ocorre, né? Se a gente pensar, né, como ela ocorre, não é um processo, é um processo físico, sofisticado, tá? Mas se a gente entender o processo de massa de ar úmido, ela se eleva a grandes altitudes. Eu vou mostrar aqui um próximo slide, que é a estratificação da temperatura em função das altas altitudes. Eu lembro que eu falei, né? Próximos slides vai ter essa. Então, a altas altitudes, a temperatura se reduz consideravelmente, falei isso já na primeira aula para vocês, aí em Botucatu. Consequentemente, a temperatura da massa de ar úmida se reduz adiabaticamente, fazendo com que o vapor se condense. Bom, até aí o vapor se condensou. Só que se condensa, existe os turbilhões de ar, né, elevado lá em grandes altitudes, né, o vento. Então, esse vapor de água condensado ainda não tem massa suficiente para precipitar. O que elas precisam? Elas precisam ganhar massa, elas precisam as gotículas crescerem. Então, elas têm que se aglutinar para a gota crescer e ocorrer a precipitação. E como ocorre a aglutinação, né, das gotículas de vapor? Então, aqui, né, uma chuva comum, né, uma gotícula tem mais ou menos 2 milímetros, tem as gotículas lá nas nuvens, né, tá? Daqui é o tamanho, né, de uma gotícula de 2 milímetros, proporcional, tá? Mas núcleo de condensação, aqui 0, né, são os núcleos, né, de condensação, 0,0002 milímetros. As gotículas médias, né, já vão adquirindo tamanho das nuvens, né, 0,05 milímetros, e as gotículas típicas das nuvens, né, 0,02 milímetros, tá? Então, essa 0,02, ela tem que aí, ó, multiplicar aí, ó, por crescer 100 vezes, tá? Para ela atingir o tamanho de uma gotícula, de uma, tá, nuvem, tá? De uma chuva, né? De 2 milímetros.
tá? Esse daqui é o trabalho, foi o primeiro que acompanhei até hoje, pessoal, me marca de trabalho de pesquisa lá no quarto semestre da graduação, para medir esse tamanho, que eu fazia com o pessoal lá em Minas, chama forma, né, essa beira nossa de tabuleiro. Então foi engraçado que eu aprendi que era tabuleiro, colocava polvilho, farinha, seca, né, assim, começou a chover, você tinha que correr na chuva, medir o tamanho do vulcão que formava pela queda da gota. Aí calculava, estimava, né? Tem uma fórmula que estima, em função do tamanho do vulcão formado, o tamanho da gota. Então, alguém modelou isso e a gente fez esse trabalho aí de iniciação científica dessa maneira. Bom, voltando aqui. Então, como ocorre a aglutinação das gotículas, né? Para que haja condensação na atmosfera, a necessidade de presença de núcleo de condensação. Então, essas gotículas, elas têm que adquirir o tamanho. Para elas têm que se encontrar, na verdade, elas têm que trombar e juntar. Vamos crescer para a gente, tá? Poder voltar para a superfície. E o principal núcleo de condensação, pessoal, é o NaCl, o cloreto de sódio mesmo, tá? É a que vem, tá? Ajudando, vem, né, propiciando, ajudando, né, não sei o que. E é o principal núcleo de condensação do vapor de água na atmosfera. É daqui que vem o bombardeamento, às vezes com aviões agrícolas, que jogam cloreto de sódio nas nuvens. Ocorreu isso em 2014 no estado de São Paulo, querendo, o governo bombardeava as nuvens que estavam sobre a bacia de Cantareira, para que a água precipitasse na bacia hidrográfica de Cantareira, aqui no local, que aí a água drenava para a própria bacia. Isso daqui no estado de Paraná, quando algumas nuvens têm a tendência de formar granizo, então, chegando a grandes altitudes, então precipita NaCl, já tem relatos do cloreto de sódio nas Olimpíadas, quando foi em Pequim, para não chover no estádio. Então, tem alguns relatos aí mais práticos, né, da aplicação do cloreto de sódio. Cientificamente, a gente não tem nada, porque é algo, né, fazer uma pesquisa disso seria algo muito caro, né, projeto de um avião, pulverizador, aplicar cloreto de sódio para estar precipitando água numa bacia. Não sabemos, não tem outra informação para passar para vocês. Para que ocorra a chuva, né, então, os núcleos de condensação, há necessidade que o ar fique saturado de vapor d'água. Então, temos o vapor d'água na superfície, esse vapor d'água sobe, perde temperatura, ocorrendo, né, condensação, perdendo a temperatura, vai ocorrer o que a capacidade, reduz a capacidade do ar em reter vapor d'água, lembram, né, desse gráfico agora. Espera aí, está mais para frente. Então, o ar fica saturado de vapor d'água, que ocorre por duas vias, né? O aumento da pressão de vapor, ou seja, quando fala em aumento da pressão de vapor de água no ar, como a gente está injetando dentro de uma bexiga vapor de água, e não, né, apenas injetar pressão, injetar vapor de água, que é um gás, né, apenas o gás água, né, o H2O na forma gasosa. Então, a gente aumentar a pressão na forma de vapor d'água. E para também, a outra opção, para que ele fique saturado, então a saturação está aqui, ó, é resfriar. Então, quando a gente resfria o ar, a frase, quando a gente resfria o ar, a capacidade de ele reter vapor d'água se reduz. Quando a gente resfria o ar, a capacidade de reter vapor d'água se reduz. Por exemplo, para ter alguns números, a 20 graus Celsius, o ar consegue reter mais ou menos 20 gramas de vapor d'água por metro cúbico. É um valor médio, tá? Eu já mostro o gráfico, é o gráfico psicométrico para vocês. Essa é a relação. Então, o resfriamento da massa de ar, ela é normalmente por processo adiabático. Tem aqui a definição aqui, o que é o adiabático? Ou seja, adiabático, a perda de temperatura sem a perda de energia, ou seja, a redução da temperatura não... deixa eu ler para vocês que vai ficar mais didático. Fiquei meio cansado agora no raciocínio. É que não há troca de energia térmica entre o sistema e o meio exterior. Ou seja,
a massa de ar úmida vai reduzir a temperatura, ou seja, a energia nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né, como diz Lavoisier. Então, ela vai estar, se ela fosse perder, está se esfriando, ela está liberando energia. Se a gente fosse, então, vendo que a energia está emitindo radiação, ia estar esquentando todo o ambiente, a gente não ia liberar energia, esquentar o ambiente. Mas por que ela estava lá, subiu a 20 graus e reduz a massa lá, a baixa temperatura, ocorrendo o vapor d'água? Porque ela ganhou, né, volume, ela se expandiu. Então, a perda de temperatura não é por liberação de energia, e sim por expansão da massa de ar úmido. Foi claro? Pela expansão, ou seja, a parcela do ar sobe e se resfria devido à sua expansão interna, que se deve à redução da pressão atmosférica. Mas, às vezes, isso é a parte teórica, mas observa, quando chove e essas nuvens estão muito baixas e a chuva ela acaba ocorrendo muito pouco, no verão é uma sensação térmica, ela esquentou, né? E realmente essa sensação é a liberação da energia, né, das próprias nuvens. Se a gente pensar aí, a gente está agora transpirando, a água para passar, né, do líquido para o vapor, né, a gente fez essas contas, ela retirou energia do nosso corpo. Só que ela, para passar do estado vapor para o líquido, a mesma energia, ela vai ter que liberar para algum lugar, vai ter que ir essa energia. Então, algum local está essa energia. Então, você está com uma chaleira fervendo água, forneceu energia, a água ferveu e evaporou. A água passar para o estado vapor para o líquido, ela, mesma energia fornecida para ela evaporar, para ela passar para o estado para o líquido, é a mesma quantidade de energia. Um raciocínio dessa maneira. Bom, continuando só o item 2 aqui da atmosfera, antes de a gente entrar nos processos de cálculo da prestação média e crescimento de falhas, a camada gasosa, que envolve até constituída, né, de uma quantidade, variedade de gases, né, mas o principal gás que existe na atmosfera é o nitrogênio, aproximadamente 78% do gás que nós respiramos, estamos no ar seco, né? Lembrando que estou falando de ar seco aqui, tá? Não tem água ainda. É nitrogênio, oxigênio e quase 1% de argônio. O CO2 está lá, um pouquinho, 0,03%, né? Lembra que se reduzir para 0,01, não existe mais fotossíntese, tá? Então, esse é muito pouco, né, CO2 aqui que existe na atmosfera. Também, e as plantas conseguem ter uma eficiência, né, de captar esse CO2 aqui e produzir energia para nós. Quando temos o vapor d'água pode chegar até 4%, existe, né, ainda vapor d'água, só ar seco, ainda existe o vapor de água, e pode chegar até 4% do volume de ar. Existem os aerosóis, partículas sólidas, como o NaCl é uma das partículas sólidas, né? Tem as partículas orgânicas, inorgânicas, as orgânicas que dizem que existe algumas interpretações que as florestas liberam algumas partículas orgânicas que ajudam a condensação do vapor, ok? As inorgânicas, né, os núcleos de condensação. Então, essa carece muito de estudo ainda. Bom, o vapor d'água presente na atmosfera, por consequência da evaporação, ele varia muito ao longo do dia e ao longo das regiões. Tem uma variabilidade muito grande, tá? De quase zero de vapor d'água em regiões desérticas, é o período muito quente, regiões secas, quase zero de vapor d'água na atmosfera, até locais que têm a grande quantidade de vapor d'água, como as florestas tropicais. Bom, a estratificação térmica aqui da atmosfera, só mostrando a massa de ar úmida, passando rápido, né? A gente está aqui, as grandes nuvens, chegando aí a 15, né, quilômetros, ou as nuvens a 8 quilômetros de altitude aqui na troposfera, favorecendo ocorrendo a precipitação, né? Ter uma ideia, então a gente tem aqui a temperatura média aqui
nossa aqui do planeta, ela, conforme nós vamos subindo, eu coloquei uma forma para vocês que ela essa fase aqui, linear aqui de redução de temperatura, essa forma eu passei para vocês, que é onde se interessa, onde nós vemos aqui a troposfera, mas o que acontece depois, né? Baixa temperatura, chega lá quase menos 70, né? Em alguns locais menos que isso, tá? Aqui é um valor médio. Então, aqui as concentração, devido à camada de ozônio, aqui a retenção dos raios UV, ela ganha temperatura, até lá 50 km de altitude. Aí depois tem a mesosfera, desculpa o plural, a mesosfera, né, reduzindo a temperatura novamente, e depois, então, essa é a estratificação média da temperatura da nossa camada na atmosfera, tá? Então, essa temperatura ganha aqui por causa, né, que a camada de ozônio aqui, que retém uma quantidade de radiação e ela ganha novamente a temperatura. Então, esse gráfico eu queria mostrar para vocês, né, a capacidade do ar de reter o vapor d'água. Então, a gente trabalha com irrigação, principalmente em ambiente protegido, variação de temperatura. Quando a gente esquenta o ar, o que acontece, essa sensação? Parece que está seco. Aumenta a capacidade do ar em reter vapor d'água. E aí que muda a umidade relativa. Então, isso daí é uma disciplina lá de, talvez, outra disciplina que vocês fazem, calcula isso, né, que usa esse gráfico, inclusive. Não sei se todos fazem, né? Quando a gente aumenta a temperatura, aumenta a capacidade do ar em reter o vapor d'água. Está aqui, ó, no eixo X aqui superior, que aqui embaixo está em Fahrenheit. Então, olha aqui em cima. Então, aumentou a temperatura, aumenta a capacidade do ar em reter o vapor d'água. Então, aqui a 20 graus Celsius, vamos ter a curva de umidade absoluta de saturação. O ar a 20 graus Celsius, ele retém mais ou menos 20 gramas de vapor de água por metro cúbico. Se a gente reduzir para 10, ó, vamos passar para 10 agora. Vamos ver a curva aqui embaixo. Então, ele vai reter só aproximadamente 10. Isso na umidade curva de saturação. Então, se o ar está saturado a 20 graus Celsius, você reduz a temperatura da estufa para 10 graus Celsius, coincidentemente, você tem 10 aqui, ó. Coincidentemente não, né? Não tem nada de coincidente, que é física. Tenho 10 gramas de vapor d'água em metro cúbico tem que passar para o estado líquido. Ele vai ser, né, ocorrer a condensação. Então, quantidades superiores a esse limite acabam condensando. Então, isso ocorre a condensação. Então, as nuvens estão aqui na superfície a 20 graus, começa, tá, a subir, né, um processo de movimento das massas de ar que a gente vai ver nos próximos slides, processo de formação de chuva, das frontais, convectivas e as orográficas. Então, tá a 20. Nós temos aqui umidade, chega em altas altitudes, temperatura chega lá a 1 grau, 0 grau de temperatura, tá aqui, por isso que eu mostrei esse gráfico para vocês, tá? A redução da temperatura. E processo de formação das nuvens e a precipitação. Essas nuvens subindo, a redução caindo, ocorre, então, a condensação do vapor d'água, devido à capacidade do ar atmosférico em reter vapor d'água. Ok? Alguém quer discutir alguma coisa? Então, vamos para o próximo slide. Slide é simples, eu vou passar rápido agora esse slide. Aqui é a distribuição variada de chuva no planeta, regiões tropicais. Ok? Regiões tropicais aqui da África, lá da Ásia. Então, a média de precipitação anual. Aqui a gente está em julho, é período seco, então aqui no Brasil, uma região seca aqui no Brasil. E agora o período do verão, aqui a gente já tem uma região chuvosa, onde nós estamos, em toda a região, ok? Bom, no Brasil tem uns dados baixa escala, mas os dados de chuva tem concentrado, né, falei da vazão, além da ANA, os dados de chuva também podem ser alguns gráficos obtidos no INPE, no INEMET, e também, perdão, falar INPE, né, no INEMET, .gov.br, tem gráficos, tem muita informação. Se vocês forem fazer algum trabalho de estudo estatístico de chuva, por exemplo, eles fornecem esses dados, vão ter falhas, essas falhas devem ser corrigidas,
Pode estar no INEMET, das bases de dados de chuva do Brasil está no INEMET, ok? Em Brasília. Aqui o valor da normal, né, normal climatológica, uma média, alguém fala para professor, o que é normal? Normal é uma média de 30 anos. Então, aqui de 81 a 2010, uma normal climatológica, uma média de chuva de 30 anos no Brasil. Em breve, eles devem estar divulgando a próxima normal climatológica, 91 a 2020. Como é que vai estar, né? Até legal a gente ter esse gráfico aqui, vamos ver como é que vai ficar de 2020 for publicado. É claro que esse gráfico não tem, a escala é muito pequena nesse gráfico. Eita, pensar no estado de São Paulo aqui, que é um valor, né, médio. Se a gente pensar aqui no litoral aqui, ó, aqui chove aqui, ó, tá? Então a escala aqui é muito, muito pequena, mas dá uma ideia, né? Como começa o estudo, começa numa pequena escala e vamos, né, aumentando essa escala até chegar lá na irrigação de precisão, né, ponto a ponto. A irrigação por gotejo é chegar a pensar num ponto, né, de aumentar essa escala. Então, mas partimos aí desse ponto. Aqui esse outro do INEMET, que eu fui, na época, ele estava ocorrendo, né, em 2014, já 6 anos se passaram, né, esse problema não parece que foi ontem, né, tanto que marca a nossa história, foi um ano que não ocorreu chuva no mês de janeiro, pessoal. Pensar em janeiro aqui nessa região do estado de São Paulo, onde nós estamos hoje, não choveu, pessoal. Então, era que para chover 200 milímetros, tem uma média aqui de chovendo aqui, ó, 40, 50 milímetros ali, nessa região. Então, foi um problema, né, que ocorreu, né, ninguém explica, uma região aqui, pressão, essa massa úmida do norte não desceu, tá? Incrível que lá em Roraima também teve, aí tem que estudar, tá, pessoal? Aqui já sai um pouquinho tem que estudar, não dá tempo de cada caso, então o pessoal da meteorologia que fica analisando isso, observando, querendo responder por que aconteceu essas anomalias. Já 30, né, daqui ano passado, tá, também achei um mês muito chuvoso, e coloquei aqui, né, então foi um período já, uma chuva em março, tá, dos últimos 30 dias, né, em mês de março, foi um período muito chuvoso em março do ano passado em todo o Brasil, ok? Outro mapa, né, de distribuição de chuvas no Brasil, um mapa totalmente diferente deste e da média, né, são os casos que ocorrem. Bom, só isso que eu queria discutir um pouquinho, que na verdade eu quero essas discussão que você explica tudo que acontece com a chuva e com a natureza. E já aconteceu, isso daqui vai acontecer de novo. Que vocês estejam lá hoje aí estudando, estejam lá um dia com a caneta na mão, tendo que tomar uma decisão e falar, pô, não, mas isso acontece. Né? Então, vai acontecer de novo. Então, vocês, novas gerações, vai estar preparado e vai estar tendo que passar por isso, né? Vai ter que tomar uma decisão nessa gestão, tem que estar preparado aí aos problemas que virão. Bom, processo de formação item chuva, eu falei do 1, do 2, agora o 3, né? Formação da chuva. Então, as chuvas, o processo de formação, elas são classificadas de 3 formas. Era frontal, que é o que é mais comum, e as chuvas curtas, de longa duração, e a gente aqui está sobre a frente fria, então agora a gente não tem mais as frentes frias chegando do sul, né, e vão ter a frente fria, mas só que ela não temos umidade suficiente para ocorrer uma chuva, porém essa semana ocorreu, né, mas as chuvas frontais ciclônicas, né, quando temos uma frente fria vindo do sul, uma úmida, tá, e quente do norte, então nós temos encontro das duas frentes, né, então são bem que a frente quente, né, nós não chamamos, não tem a frente, quem se aproxima, a quente úmida, ela está estacionada, quem se aproxima é a úmida, tá, por isso que fala frente fria, nas nossas frontais, eu já discuto mais sobre isso. As convectivas térmicas, para quem anda de moto, já tomou várias dessa chuva, que no final da tarde, de moto ou bicicleta, deve ter saído da faculdade, não estava preparado e tomou uma chuva às 5 horas da tarde. Essa é a convectiva, 5, 6 horas da tarde. Aquela chuva inesperada.
E as chuvas orográficas, aí já é para quem é São Bernardo, São Caetano, Cubatão, por exemplo, do estado de São Paulo, sabe o que são as chuvas orográficas. Já mostro para vocês. Então, as frontais ou ciclônicas estão associadas, né, então, as chuvas frontais, a movimento de massa. Então, frontal, frente ciclônica, né, pensa na frontal, vem frente, né. Então, o que nós temos aqui? Por exemplo, a gente está aqui, parado aqui em Botucatu, certo? Está lá, parado em Botucatu, está lá o dia lá de dezembro, novembro, já está úmido, está quente, só que essa massa de ar úmida está na superfície. Para ocorrer a chuva, essa massa de ar úmida tem que subir. Subir para reduzir a pressão atmosférica. Quando ela sobe, ela perde temperatura, né, devido ao processo adiabático de expansão da massa de ar. Então, essa massa de ar vai aumentar de tamanho, então o volume vai perder temperatura e vai ocorrer a precipitação, certo? Só que como é que ela sobe? Né? Para ela subir, ela tem que ter alguma maneira. Uma maneira vem uma frente fria, no nosso caso, vou falar do Brasil, do sul do Brasil, da região antártica. Essa frente fria se desloca até a região sul, sudeste no Brasil. Como o ar úmido, ele é mais denso, ele fica, o ar úmido, perdão, o ar frio, ele é mais denso, ele fica por baixo, empurrando a massa de ar quente para cima, e ocorrendo, então, a precipitação. Ok? Então, diferente do que acontece no hemisfério norte, pessoal. No hemisfério norte, eles têm um ar frio e úmido, né? E vem uma massa de ar, o ar frio e seco, e vem uma massa de ar quente e úmida. Se ela encontra com uma massa de ar frio, essa massa de ar frio vai ficar embaixo, vai formar como se fosse uma barreira física aqui, a massa de ar frio. A quente não vai se, ela não se mistura, não é um processo de mistura rápida, né? Então ela empurra, ela acaba empurrando, ela acaba subindo essa massa de ar quente e úmido, ocorrendo a precipitação. Então, quando chama frente quente, quando nós temos um ar frio parado, e vem uma massa de ar úmida, tá, deslocada. Só que nós, do Brasil, nós estamos sujeitos às frentes frias. Então, essas são as ciclônicas, ou as frontais. São deslocamentos de massa de ar. Então, como esse deslocamento da massa de ar é lento, essa chuva, e são grandes, dependendo do tamanho da massa, e o deslocamento, ela ocorre, ela é generalizada em toda a bacia hidrográfica. Por isso que eu estou falando também de precipitação nesse sentido, quando for estudar, né, uma bacia, precipitação, que as chuvas frontais, elas são generalizadas, são as chuvas que conseguem, né, toda a bacia. Geralmente são fracas, podem ser moderadas, dependendo do tamanho, a velocidade de penetração dessa frente. Pode chover de madrugada, pode chover às 6 da manhã, não tem horário definido. São longas, às vezes, dias, né? Às vezes fica uma semana chovendo, isso é característica frontais, né? Depende da velocidade de deslocamento da frente fria que nos atinge, tá? E é a quantidade de vapor presente também. Precipitações convectivas, essas precipitações aqui que ocorrem, vou falar um pouco mais rápido, para no verão nosso, certo? Que é a chuva no final da tarde, são chuvas de grande intensidade que atingem um pedaço da bacia hidrográfica. Porém, quando ela atinge a bacia, a gente vai calcular o tempo de concentração da bacia, e essas chuvas de grande é que ocorre, né? Essas chuvas convectivas, mas de muito grande tamanho, né? A gente coloca aqui localizado, mas quando ocorre no final da tarde, já no início da noite, essas chuvas convectivas, e ela atinge um pedaço significativo da bacia, aí que ocorrem os problemas de grandes enchentes, tá? Então, ela pode ser leve e pesada, depende das condições, né, de umidade e vento. Então, e como é que ela se rompe, como é que sobe? O que está empurrando essa massa de ar quente para baixo? Na verdade, ocorre uma estratificação aqui na superfície. Ao longo do dia, ocorre aumento significativo da temperatura. Em Botucatu, a gente sabe que é isso, né? De manhãzinha está friozinho, à noite, ao final da tarde já está, final da tarde, 2, 3 horas da tarde, muito quente. Então, ocorrendo esse aumento de temperatura,
junto com o aumento da umidade relativa, e em cima essa massa de ar fria, então ocorre uma variação térmica muito grande, né, entre a parte superior e inferior da atmosfera. Em um determinado dia, por alguma circunstância, né, esse equilíbrio se quebra. Então, um ar denso e frio quer descer, e o ar quente e úmido quer subir. E quando ele sobe, ele vai perder a temperatura, ocorrendo a precipitação. Então, elas são localizadas, as convectivas, localizadas, as convectivas são fortes, né, tarde, início da noite, curta duração, né, às vezes minutos. Você pede lá, espera 20, 30 minutos para acabou a chuva. As chuvas convectivas. Tem uns pescadores aí que sabem quando que é a chuva, porque sente no 10 conversas que a gente tem com meteorologistas, eles conseguem sentir se vai chover ou não, né, com o movimento dessa massa de ar aqui. Consegue prever isso. Aqui as conversas de pescador. Brincadeira à parte. Prestações orográficas, né, eu lembro que falei 3, né? Agora, chuvas orográficas, né? As chuvas orográficas são, caso, uma cadeia de montanha. Quem já foi, né, não sei, no norte, no nordeste, no Brasil, se tem algo específico. Na Venezuela tem o caso das montanhas, né, de separa até 2 climas o país. No Nordeste também, só não me lembro o nome. Aqui tem o caso nosso no estado de São Paulo, né? Tem ali na região do litoral do Brasil, desde lá do litoral norte até o sul ali, principalmente em região de Santos, que vem uma massa de ar úmida, tá, do oceano, empurrada pelas correntes de vento, maior pressão atmosférica, empurra toda essa massa de ar para o continente. Só que quando ela vai adentro no continente, ela sobe. Quando ela... essa massa de ar úmida vai querer ultrapassar as cadeias de montanhas ali na Serra do Mar, ocorre a precipitação. Ok? Então, ocorrendo. Ainda bem que essa serra não é mais elevada do que é, poderíamos ter um problema, né, no interior do estado de São Paulo ser diferente, poderia ter, nunca vi nenhum guia trabalhar, mas não sei qual seria a ideia, né, pensar uma cadeia de montanha ali mais alta, aconteceria com paisagem nossa. É apenas uma viagem minha, de professor. Professor, Oi? o semiárido brasileiro ele passa por essa característica. Do lado esquerdo, depois das montanhas ali da Chapada Diamantina para trás, você pode ver que coincide a imagem do nosso semiárido com a cadeia de montanhas que pega da Bahia, subindo até o Nordeste, que acaba isolando a parte de trás. Não chove. Tá. Aí ali no Nordeste não conheço, mas lá acontece, uns alunos me contam lá, né, como é que é, né? E isso daí que realmente você falou ali, né? Como é que chama a mata lá, né? Ali no Ceará, ali mais... Sim, tem cadeias montanhosas na região Chapada Diamantina, ele começa a subir ali, subindo pelo Nordeste, pega a Bahia, vai subindo. Tem toda uma cadeia de montanhas que acaba isolando aquele sertão de Pernambuco, sertão da Bahia, e existe essa parte, um lado chuvoso e o outro lado seco. E você sabe a altitude dessas cadeias? Elas chegam a ser elevadas? Professor, não tenho certeza do valor, posso procurar para o senhor. Se souber, só para a gente ter uma ideia, né? Então muda, né? A própria a geografia, né? A topografia alterando o clima, neste caso, né? De um lado chove muito, do outro lado não chove, né? Devido às chuvas orográficas, né? Bom, então as chuvas orográficas, eu falei, só aqui existe... eu tirei esse slide para não ficar, acho que era até interessante. Tem uma rede de pluviômetros que fica aqui no estado de São Paulo, na região do oceano, olhando ali para o leste, né? Chove 2.500 milímetros, tem local que chove 3.000 milímetros. Ultrapassando a cadeia de montanha, já chegando a São Caetano, São Bernardo, é algo de 1.100, 1.200 milímetros, significativamente por causa, né, dessa passagem aqui. Bom, medida da chuva,
Bom, daqui você já sabe, mas o que é a lâmina de chuva, né? É a razão do volume precipitado sobre a área de captação. Se a gente pensar aqui no volume precipitado de chuva, se a gente dividir litro, provei isso para vocês, com uma área de captação a metro quadrado, vai dar resposta em milímetro, tá? Então, é só dividir, né? Volume por área, tá? Então, a gente tem a altura. Lembra de prisma, né? O volume de qualquer prisma é da base vezes a altura. A gente quer saber a altura. Então, a altura é o volume dividido pela área. Então, tem vários equipamentos hoje, né? Até o pessoal que trabalha gosta de ficar mexendo com Arduino, quer pensar em fazer um pluviômetro, até pluviômetro, já até pensei, o pessoal já faz com sensores, célula de carga, tenta pensar no pluviômetro, né, utilizando a Arduino de outras maneiras. Tá? Que é interessante, né? Tem que estar despertando essa curiosidade aí, e a curiosidade, às vezes, ela é mais importante do que a inteligência, como dizia Einstein, né? Equipamentos, medida de chuva, né? Então, tradicional Ville de Paris, esse pluviômetro aqui, tem os comerciais, né, transparentes, tá? Que já tem uma área menor, tá? Esse daqui é muito pequeno, é utilizado apenas para alguns agricultores, usa para ter uma ideia de chuva, tá? Já dá leitura direta, mas a área de captação aqui muito pequena. E temos, né, e está em desuso no Brasil, que se nós temos ainda em Botucatu, tem que conversar com o Alexandre, se está em atividade, o pluviógrafo ainda de Botucatu, tá? Não sei. Professor, a gente tem esses equipamentos, mas eles não estão em uso no momento. Que pena, né? Mas vai estar no Brasil todo, se conta nos locais do Brasil que ainda usa. Na FCA deve ter muitos anos de medida do papel dele. Tem, quando eu estava aí tinha, eu lembro que tinha um armário, eu tinha um colega que fazia disciplina com ele trabalhava o dia inteiro lá no departamento, e ficava ali onde o pessoal, não sei se aposentou, que cuidava da estação. E tinha umas pastas, tudo arquivado com esse papel. Né, com esse papel aqui que eu estou mostrando para vocês. Tinha que todo dia, quando chove, né, tinha que estar tirando, não sei se você tirava todo dia, né? Ou só quando ocorresse alguma chuva, né? O papel que registra, né, os dados de chuva. Então, esse papel aqui lá tem lá 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1 hora, tá? Da manhã, às 2, às 3. Então, aqui temos, tá, a marca de uma caneta aqui, ó. E se eu sei, não adianta colocar caneta Bic, eu sei que um colega que trabalha na estação, ele faz a tinta, pessoal. A estação aqui, ele tem que fazer a tinta, o papel ele ainda encontra, mas ele tem problema com a pilha, tem problema com o papel, já vou conversar com ele, até passar algo mais atualizado para vocês, tá? Mas ele lê ainda isso, todo dia ainda ele lê isso, tá? Até quando, não sei que a Unesp vai garantir isso, né? Mas ainda existe aqui em Jaboticabal funcionando. Mas daqui é muito difícil, pessoal. Imagina você fazer um estudo, né, de intensidade de prestação, você pegar todos esses papéis e olhar papel por papel, pessoal, durante os últimos 10 anos, são 3.600, né, papéis, né, para vocês estarem olhando. Então, é uma bíblia que vocês vão estar olhar papel por papel, é um trabalho absurdo a ser feito, né? Tem mais condição, tá? Ele é didático, né? Saber o que é a evolução, mas eu vejo isso daqui terminando nos próximos anos. Ainda mostra aqui porque vocês podem se deparar em algum local do Brasil que vocês podem ir com esse instrumento, tá? Mas aqui já viu no horizonte, vendo. Vou pegar outra caneta aqui. Então tá no horizonte. A chuva vai cair no pluviômetro, vai ter um sistema de contrapeso, como se fosse uma gangorra, vai ter uma caneta aqui no papel,
que vai começar essa caneta e vai empurrar para cima. Aí ocorre, né, chega um certo limite que tem a báscula, né, ele drena toda e cai novamente. Daqui foi uma intensidade de chuva absurda que ocorreu. Chove de novo, em curto espaço de tempo, ao tanto que choveu. Então, aqui a gente tem milímetro aqui, ó, se a gente pensar em cada linha dessa aqui, isso é 1 milímetro, tá? Ou décimo de milímetro, na verdade, ó, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, tá? Qual que é a escala do papel, ser analisado, antes de tudo, né? Então, tem que, imagine, pegar cada papel, o pesquisador faz um trabalho realmente aqui de estágio esse, né? A pessoa vai ter que pegar um estagiário que tem todo o papel todo dia, vai ter que, quantos milímetros choveu aqui, qual o tempo aqui, um delta T aqui, tá? Para ele saber calcular a intensidade de chuva. A intensidade de chuva é calculada dessa maneira, né? Quantos milímetros por um delta T. Então, nesse dia aqui, pegar um período aqui, começou a chuva aqui às 20 horas, foi muito intensa, até 20 e poucas horas. Aqui, já evoluindo, né, fazendo do pluviógrafo, temos o pluviômetro de báscula, né? Então, hoje das empresas fazendo esses pluviômetros, né? Pluviômetro de báscula, né, é uma gangorra que tem, né, a água precipita dentro do pluviômetro, então aqui temos, ela enche, né, um lado da gangorra, da báscula, drena, e cada pulso desse daqui tem um sensor, que cada pulso desse aqui vai ter um registro, né, de uma lâmina precipitada. Então, esse é o que é utilizado hoje nas estações pluviométricas, né, do Brasil, então, automatizadas. O grande problema é que aqui tem que ser um ambiente muito fechado, que é muito sensível, essa báscula, tá? E ela tem que ser sensível mesmo para estar registrando lâminas pequenas de chuva, porém, qualquer teinha de aranha, qualquer formiga afeta o registro. Então, isso daqui não é porque está instalado isso que pode ir lá olhar para isso daqui uma vez por mês, uma vez por ano, não. Daqui tem que estar com uma rotina de manutenção aqui, verificação, ser constante isso, tá? Não é porque está instalado que não... Então, por isso que eu desconfio no Brasil, nesses últimos aí, desse problema de 2008, dizem, né, veio com uma crise ali de 2008, aí, 12 anos, né, como é que estão esses dados dos últimos 12 anos aí do Brasil? Não sei onde a gente vai, o que a gente vai, o que estamos lendo, né? Para vocês refletirem, né? Bom, aqui uma indicação para vocês, um dia me perguntaram, né, já, como é que eu instalo? Aí, esse dia eu fui atrás da informação, tinha a ideia, né, de se não podia ser próximo a uma casa, não pode ser ao lado de uma árvore, ok, de uma plantação, né, então, enfim. Aí a gente foi atrás das informações e deixei esse slide aqui, esse daqui é informativo para vocês, tá? Se vocês quiserem, já o pluviômetro, né, quando ele vai ser instalado, vocês podem se deparar, algum de vocês aí, colegas, hoje trabalham hoje nas estações da AgroSystem, na Metros, vendendo estação no Brasil todo, tá, que fez doutorado comigo, e hoje representa essas empresas, trabalham, instalam no Brasil. E os que são mais técnicos, né, vão nos locais, e tem uns que foram em usina, e o cara lá, o engenheiro da usina, falou, não, quero que você instale aqui, era do lado do meu ponto de máquina, falou, se for instalar aqui, eu não vou instalar. Chegou a perder a venda, porque é onde seria instalado. Ele falou, não pode ser instalado aqui. No caso, não era pluviômetro, era problema de calcular a temperatura, umidade, radiação, eu queria que instalasse lá onde estavam as máquinas, que tinha acesso à internet, e ele falou, não, aqui não pode, aqui não vai. Então, tem um local, vocês pensarem bem, onde estão instalando as estações, foto de revista especializada aí na área de irrigação, com as estações em local indevido, em estrada, né, do lado de uma estrada de terra, passa caminhão, né, então, foto em revista de irrigação, né, medindo, e pesquisa ainda, mostrando a pesquisa da estação e pesquisa sendo feita, do lado de estrada, em média, é outro ET0 ali, né?
Aí deixa para lá isso daí. Tá? Bom, grandezas aqui da chuva, tá? Do lado político a gente tem que... Político não é política, não é de conhecimento mesmo, né? Eu tenho que falar um pouquinho na aula, saber como é que tá as instalações, mas tem mais erros das instalações meteorológicas e pluviômetros para vocês, tá? Então, aqui é uma indicação, tá? Da Organização aqui Mundial de Meteorologia. Bom, grandeza da chuva. Então, a gente vai ter a chuva, a gente fala em 4, tá? Grandeza. Para ser bem sim, milímetro, duração, intensidade e frequência. Opa, bati no mouse aqui. Então, a lâmina sempre expressa em milímetro. Alguém pegar algum artigo americano, nos Estados Unidos, pode achar em polegada, tá? O tempo já, né, milímetro por hora, geralmente, alguma chuva milímetro por dia, tá? A intensidade, milímetro por hora, normalmente, pode, como eu disse, dependendo, algum pode pegar um livro aí dos Estados Unidos e ver essa unidade aqui em outra, tá? Uma polegada, por exemplo. E a frequência que as chuvas ocorrem, tá? Por exemplo, nos últimos 10 anos, quantos dias de chuva teve em Botucatu? E quantos dias sem chuva? É uma frequência, tá? Bom, vou ir no item 6 e depois a gente para, tá? Não fica muito... Que horas são agora? 10h30? Então, preenchimento de falha. Observe que os dados de chuva que eu mostrei para vocês na aula retrasada, de fazer o estudo estatístico, tinha, né, própria estação de Botucatu, na oficina da faculdade, tá? Eu peguei na internet, lá no Hidroveb, lá. Tinha preenchimento, tinha falhas, né? Como é que nós podemos preencher essas falhas? Então, isso é muito interessante. Vocês vão desenvolver algum trabalho de hidrologia e falar, professor, mas não tem, mês de agosto não choveu em 2000, em setembro, outubro não choveu em 2003, janeiro, fevereiro não tem registro em 99, então muita falha, mas essas falhas podem ser corrigidas. Não são dados diários, ok? São dados mensais. Então, nas estações pode ocorrer falhas de leitura no arquivamento dos dados pluviométricos, resultando, vou ler agora, tá? Informação para alguns períodos. Em alguns casos, é possível fazer o preenchimento dessas falhas, em alguns casos, utilizando dados de pluviométrico da vizinhança. Pô, professor, não tem Botucatu, onde eu tenho que achar uma próxima, na mesma bacia hidrográfica de preferência, e uma estação que vocês conhecem e confiam. Esse preenchimento não substitui os dados, perdeu o original, perdeu. É uma aproximação, tá? E pode ser aplicado para dados mensais ou anuais, tá? Intervalo de tempo. Não corrigir dado diário, não corrige. Dado mensal é um valor mais próximo, né, de uma média que ocorre e tem se observado que a mensal a gente pode corrigir. Uma vez coletados, os dados observados devem ser analisados de forma a evitar conclusões incorretas. Até alguns softwares, até no Excel a gente pode fazer, né, um estudo da matriz, é um valor muito alto, por exemplo, uma chuva anual lá que maior que 5.000 milímetros, esse dado está errado, né? Chuva negativa não existe, esses casos, tá? Uma detecção grosseira, então, de inexistentes, né? Colocar 29 de fevereiro todo ano. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Esses sites tipo Hidroweb, que pode ter essas falhas, quem que faz a manutenção dessas estações e essa análise de qualidade dos dados? Posso responder? Eu tenho uma dificuldade de responder isso, mas muito. Quem perguntou? Desculpa. Daniela. Daniela, mas ótima pergunta, Daniela. Eu fico revoltado, porque não estão sendo feitas essas... A pessoa fala que os dados foram feitos, a consistência dos dados. Aí você fala que a manutenção da estação, quem faz a leitura, já vi dados. Eu conheço uma estação, já vi falando, não é possível, aquela estação não está funcionando. Mas como tem dado, né? Então, a gente fica meio descrédito com os dados, estão sendo preocupados, entendeu? Uhum. Trabalhei na escola aí durante anos aí, perto de Botucatu, aí, em Descalvado, né, perto de São Carlos aí. Poxa, eu
pessoal do estado de São Paulo, assim, está numa estação, sabe? Então, poxa, foi uma estação aqui. Mas estão dando, de vez em quando eles vêm aqui, mas os dados vêm tudo por telemetria para eles. E o pessoal da fazenda não tem ninguém lá que vai ficar todo dia olhando, fazendo alguma limpeza e dar manutenção do sensor de umidade, né? Não vai sala, alguns sensores sensíveis. Então, isso algumas que eu conheço. Uma do INPE, que está estou falando o nome aqui, né? Você está em outra região de São Paulo que, puxa vida, não tem condição mais de estar lendo uma estação. Posso até tirar foto, mostrar para você e falar, estão lendo aqui. Aí tem que os dados estão sendo compilados, estão sendo tudo sendo coletado, mas quando estão sendo coletados, a gente que é pesquisador, a gente fica triste, sabe? Uhum. Mas assim, o Hidroveb mesmo, ele é responsável pelas estações dele ou é algum outro órgão? Não, tem várias órgãos. Ele só junta. Ele só é um banco de dados, mas não é responsável. Entendi. É isso que você perguntou, tá? Entendi. Sim, mas então, assim, essa é displicente, né? A questão de verificar a qualidade desses dados para disponibilizar. Sim, eu falo é muito displicente. Desculpa falar, mas é. Tá? Uhum. Tem estações que são particulares, tem estações, por exemplo, de usina, né? Ali onde até passar para Bruno falar, não, lá na usina São Martim tem uma estação, né, que só eles, aquela é confiável, que lá tem um engenheiro que cuida disso. Aquela é uma das que eu confio, sabe? Porque a gente convive, né? Mas tem outras que, infelizmente, em função das crises, né, acabam cortando, né? Que são caras, né? São instrumentos sensíveis. Quem trabalha com isso, aí você tem alguém no grupo aí, acho que na disciplina, tem gente que trabalha com isso, não esqueci. Não sei se é o João ou alguém aqui, enfim, deve ter uma ideia de todo o trabalho e o custo de cada sensor desse, né? Se você tiver um custo aí lá na Campbell, por exemplo, assim, não estou fazendo propaganda, mas são instrumentos de excelente qualidade. Uhum. Não, eu falo porque, estou perguntando porque eu sou orientado do professor Tangerino, né? E aí eu fiz um mestrado lá em Ilha, e lá a gente tem 8 estações agrometeorológicas, tipo, é muito pouco, e que a gente fazia essa análise de qualidade antes de postar, né, no site. E já é um trabalhão. Imagina esses bancos de dados com tanto dado vindo de cada lugar, de algum responsável. Você vê o trabalhão que dá. Eu pensei que tá com bastante vocês, hein? Que pega toda aquela região, né? É, tudo de lá. Lá perto de Ilha, né? Sim. E lá a gente faz tudo. Vai dar manutenção na estação, confere os dados. É um trabalho, assim, bem grande mesmo. Mas então não tem, né? Não. É muito difícil. Não, então, como vocês estão fazendo, tem umas que são feitas. Mas tem muita forma. Muitas que não são feitas. Beleza, obrigada. Bom, e o preenchimento de falhas, então? Se ocorreu o preenchimento, vamos falar 3 preenchimentos de falhas utilizadas e são indicadas. Tem 3 métodos. O método mais simples, tá? E simples é relativo, o que a gente tem, né? Então, eu vou falar sobre o método da regressão linear, tá? Deixa eu passar aqui, a gente já volta. O método da média aritmétrica, então, todos são, né, métodos, e o método da razão dos valores normais, que provavelmente talvez seja aqui, se a gente tem várias estações na bacia, conseguir triangular a bacia, esse método C, eu posso falar aqui que seria o mais indicado, tá ok? Eu poderia colocar numa ordem, que eu mudar a ordem, mas vai nessa ordem mesmo, do menos para o mais indicado. O da média seria o mais simples, né? Mas, bom, preenchimento de falhas. O método da regressão linear aqui, tem uma equação linear aqui, YA mais BX. E tem o coeficiente linear, o coeficiente angular, então, temos aqui a estação que a gente não tem o dado, que seria o Y, e a estação que a gente tem o dado.
a X. Então, essa é a nossa dúvida. Achar aqui, do determinado mês, por exemplo, a gente quer saber janeiro de 2020. Perdeu? Como é que a gente pode estimar? Né? Conhecendo, tá, a equação de uma relação, numa estação, por exemplo, ali de São Manuel, a gente não tem os dados, quer coletar, perdeu. Aí pega os dados de Botucatu e a gente acaba extrapolando os dados. Então, como é que é feito da regressão linear? Tá? A gente pode utilizar a calculadora ou Excel, né? A gente está à disposição do Excel, a calculadora de vocês também faz esse cálculo, mas o Excel é mais rápido. Tá? Por exemplo, preenchimento de falhas, né? A gente tem um posto aqui. Por exemplo, a gente tem falha. Aqui em São Manuel, a gente tem aqui o posto 2, Botucatu. A gente vai querer lá em 2001, observou que em abril e maio, por algum motivo, não leu. E aí, do mês de abril e maio, e em Botucatu, deu 109 e 103. A gente não pode passar esse dado, valor para cá. Não existe essa, tá? Essa indicação, não pode. Aqui existe uma relação linear. Para fazer a relação linear, a gente tem o seguinte, a gente tem outros 10 pontos aqui, certo? Eu vou fazer isso daqui, aqui no Excel, para a gente ver, rapidinho a gente faz, tá? Eu copio e colo, tá? Tem esses outros pontos. Então, a gente tem 10 meses para ter uma relação linear e calcular esses valores. Então, vamos pegar esses valores, né, posto Y, que seria São Manuel, posto X, que seria Botucatu. Tá? Então, vamos achar essa relação linear. Então, vamos pegar esses dados aqui, ó. Vou copiar aqui rapidinho no Excel, é algo bem simples essa correção. Tá? Opa. Deixa eu copiar de novo numa outra planilha que fica mais fácil. Então, temos aqui o posto X e o posto... Ah, pena que veio com vírgula, veio com ponto aqui. Pera aí, deixa eu trocar aqui. Não estava preparado. Então, temos esses dois pontos. Então, vamos lá. Y e X, vamos fazer, vamos inserir, né, um gráfico de dispersão aqui, ó, tá? Vamos selecionar os dados, vamos fazer. Então, o X, o que nós temos, tá? Então, Botucatu, X, tá? E Y, que a gente quer São Manuel. Então, temos os dados, né, dos 2 meses. Acho que eu fiz certo aqui, a gente já confere. Então, temos aqui os dados, né? Colocar o título aqui só para a gente ter... aqui que a gente tem aqui Botucatu. E aqui, minha Nossa Senhora, tá? E aqui São Manuel. Então, o que nós podemos fazer aqui? Uma linha de tendência, adicionar a linha de tendência linear. Vamos colocar a equação no gráfico. Então, nós temos aqui a equação linear entre o posto 1 e o posto 2. Ó, tá? Minha Nossa Senhora. Vou deixar maior aqui para vocês verem. Então, temos essa equação aqui, ó. Então, vamos lá corrigir esses dados. Agora, a gente tem os dados de mês de, que estava faltando, o mês de abril e o mês de maio. Qual o valor do mês de abril e maio em Botucatu? Em Botucatu, nós tínhamos Botucatu e aqui São Manuel. Botucatu em maio, nós tínhamos que era quanto que choveu em os dados originais. Em abril e maio, choveu 109,6, 113,1. Então, vamos lá. Botucatu. Vai vir aqui mesmo. Não veio. Tem que fazer de outra maneira. Espera aí. Aqui, para dar o valor correto. Vamos decorar. 109,6. 113,1.
Para corrigir aqui em São Manuel, então nós vamos ser lá igual a 0,6378 vezes os dados de Botucatu mais 57,031. 126. Então, esses são os dados corrigidos, 129. Pronto, esses são os dados corrigidos. Ok? Viríamos aqui, vamos ver se eu acertei. Eu fiz um pouco rápido. 126 e 129, é isso mesmo. Então, exemplo, então é muito simples, tá, pessoal? Então, é só isso. Tá? Então, tá certo no Excel, fiz, aí vocês podem fazer uma relação aqui, ó, o posto P2 Botucatu e o posto o P2 P10. Esse no Y seria onde nós queremos corrigir, o São Manuel, por exemplo. Tá? Então, uma equação de regressão linear onde nós temos as duas relações. Ok? Então, esses dados servem para valores mensais e anuais. Simples assim a correção, tá certo? Só que quando dá, é chato, né? Que vocês têm que ter todos os dados, tem que tabelar, fazer um, faz o outro, faz para o outro ano e acha, tá? Então, essa é uma das maneiras de fazer o preenchimento de falha. E lembra, não substitui o dado original, mas para se fazer um estudo, é por assim que é feito, tá? Então, esse método da regressão linear, tá? Então, preenchemos aqui, tá? Os dados de abril e maio no posto 1, tá? Eu simulei aqui como sendo posto 1 de São Manuel, ok? E aqui posto 2 de Botucatu, tá? Então, simples assim o método da regressão linear, tá? Se tiver o mês, a gente tem que ter essa relação linear entre um posto e o outro. O método de preenchimento da média aritmétrica, tá? É, por exemplo, tá? Temos 3 estações, tá? Uma estação A, B, C, né, de preferência, né, se ela seja triangular, temos aqui a estação A, estação B e estação C. Aí quer saber nessa estação aqui quanto que choveu. Pegaria os valores, né, das estações vizinhas, acharia a média e preencheria os dados, tá? Bom, esses dois métodos podem ser empregados desde que as prestações anuais normais, tá, das estações não difiram mais de 10%. Isso é uma indicação. Então, é mais um pouco de trabalho. Isso é uma indicação, tá? Não é uma regra aqui, tá? De as prestações anuais, né, a média dos últimos 30 anos não diferenciam muito. Se diferenciar muito, não é indicado. Bom, pode perguntar, alguém abriu o microfone? Ô, professor, uma pequena dúvida. A gente fala assim em estação vizinha, mas às vezes os dados que eu consigo não pode ser tão próximo. Existe uma limitação de área que eu posso usar para definir o que pode ser uma estação vizinha ou não? Não tem nada escrito. Já procurei, já fui preencher dado. Você tem que achar a estação, vai ter que disponibilizar os dados. E o que eu posso falar, a primeira pergunta, se você está analisando uma bacia, tenta deixar dentro da mesma bacia. Ok? Isso é a única coisa que eu tento. E se for uma estação, dependendo se você está em outra região, já está em Tocantins, né? Não tem estação que ela esteja, pelo menos, no mesmo bioma. Aí vai um critério mesmo de quem vai estar preenchendo, de saber ter a sensibilidade de falar se ele pode usar ou não aquela estação. Então, é um pouco de estudo, aí passar uma manhã estudando aquela estação, verificar mapas, valores históricos, e verificar esses 10% aqui. Tá? Também essa variação anual daquele mês, se elas têm uma discrepância na hora de corrigir. Mas não tem nada escrito, nenhuma regra em relação a isso. A única regra que eu tenho, que posso passar para vocês, é esses 10%. Tem uns dados aí que tem no Brasil, o pessoal corrigindo, aqueles NASA Power. Eu não sei se eu comentei com vocês, tem artigo publicado no NASA Power aí, que é revista A1, pegando dados de chuva lá,
Mas dá um erro absurdo, pessoal. Dá 20%, 30% de erro, sabe? Então, a André perguntou lá da estação se o pessoal corrige, mas o pessoal está fazendo... A gente começar a discutir com isso e for fazer um relatório que o ser humano, o cientista, os pesquisadores estão fazendo com os dados, é triste, é de chorar, tá? Eu fui lá num projeto de avaliação da FAPESP, pessoal, nossa senhora, não tem, o cara querer montar uma estação meteorológica, sabe, com peça de Arduino, eu falei, pô, mas não, comercializar isso é complicado, eu falei, a gente vai estar a sociedade na mão de um sensor, tem que construir o sensor, validar o sensor para depois a gente verificar mais para frente. Tem que ter cuidado com esses dados. Se a gente, as gerações futuras vão estar com esses dados, tá certo? Então tem que ter cuidado. Desculpa até um desabafo aqui, mas é o que estão sendo feitos, tá? Bom, outro método da razão dos valores normais. Esse aqui, se a gente tem uns dados também triangulando das estações vizinhas, então temos aqui uma estação X, temos a estação aqui, a estação, vamos chamar de uma estação A, temos aqui uma estação B e uma estação C, tá? Eu tenho que comprar uma caneta para escrever com o mouse. Então, para calcular aqui da X, que é a dúvida, nós podemos utilizar a equação. Como é que é essa equação? É a normal de X, então temos que ter a prestação normal de X, é histórico, tá? Quando eu falar normal, eu vou falar de histórico. Tá? A normal, tá? Coletada em X, o histórico. A normal de A, de B e de C. Então, teremos que pegar a normal dessas outras 3 estações. E a precipitação daquele mês, tá? Da estação A, B e C. Então, A, B e C é o valor médio da prestação registrada nos postos vizinhos. Eu falo mesmo porque não é para valores diários. Então, A, B e C, faremos essa conta, substituir os valores, divide por 3. Tá? Nunca vi esse trabalho, essa equação, razão dos valores normais, ser citado para 2 ou 4 estações, sempre nós da hidrologia colocamos 3 nessa equação, tá? Bom, aqui um exemplo simples para a gente terminar a aula, para não ficar muito cansativo, eu continuo na aula que vem com os exercícios, tá? Então, aqui é simples, tá? Vou ler com vocês, nem vou resolver, vai ser um exercício lido, tá? Vocês me desculpem, mas depois vocês podem estar fazendo isso daqui, olhando o gabarito aqui, tampando o gabarito e resolvendo. Então, supondo uma estação pluviométrica X, tá? Podemos chamar aqui, pode ser qualquer variável, ficou inoperante durante um mês, na qual uma tempestade ocorreu. As medições da tempestade nas 3 estações vizinhas, A, B e C, foram, respectivamente, 47, 43 e 51. As prestações médias normais anuais das estações X, A, B e C são, respectivamente, 694, 826, 752. E na C, 840. Então, vamos substituir aqui. Então, o NX, a prestação anual normal de X, deu 694. Então, aqui é X 694, está ali em cima. Substitui aqui embaixo. A normal A, B e C, 826, 752 e 840. Então, NA, pegar aqui, o NA 826, NB 750, é simples, tá, pessoal? Só substituir os valores, tá? E a prestação no mês A, B e C, tá? Nesse mês que ocorreu essa chuva intensa, tá? Então, fazendo essa conta, opa, não tenho resposta aqui, tá? E fazendo essa conta vai dar uma precipitação. Aí, por que não tem? Não sei, era para ter a conta, tá? Não está tampado aqui. Então, vocês façam a conta aí, essa estação, essa chuva aqui vai ter que ser entre esses valores, tá? Deixa eu fazer aqui com vocês, a gente já faz aí, vocês me ajudam aí, alguém pega a calculadora e faz, eu pensei que estava feito. Então, vou fazer a conta aqui, ó, 694, 826, divide, 47, multiplica,
694, divide 43, multiplica, 940. 40,4. Essa é a resposta. Bate aí com vocês, eu fiz rapidinho aqui na calculadora. 40,4 milímetros. Ok? Bateu aqui também, 40,43,6. Isso mesmo. Não dá exato 40,36, isso mesmo. Tá? Bom, prestação média numa bacia. Eu vou terminar a aula, tá, pessoal? Falei que não ia, então dá esses quantos, mais 10 minutos aí? O exercício aqui que eu faço semana que vem, vamos terminar a aula. A gente nem deu intervalo, né, pessoal? Tudo bem, São professor. 5. Tudo bem? Ficar o item 7 para a próxima aula, vai ficar ruim. Tá? E a semana que vem eu faço aqui, aí eu preparo o exercício para a gente fazer a aula que vem, eu passo a parte teórica. Então, bom, isso daqui o que a gente vai ter que fazer numa base que eu acho, a ideia da aula aqui, que eu penso aqui, eu falar sobre o preenchimento de falha. Então, preencher a falha pelos 3 métodos, né? Escolhe um e preenche. O segundo, depois que preencheu, vamos calcular a média da bacia. Depois que preencheu a média da bacia, fazemos a análise da consistência dos dados. Verificar se os dados têm consistência. Tá? Os 3 etapas. Então, agora a média. Depois que preencheu, então, a altura média de precipitação de uma bacia, tá? Então, a média agora de uma bacia, sendo necessária muitos tipos de problemas hidrológicos, notadamente o balanço hídrico de uma bacia hidrográfica. Estou com um problema lá da prestação média, lá do aluno, né, orientado lá de Bauru, né, que tem muita falha, e depois ele tem que fazer a falha e tem que calcular a média depois. Tá? E a média, existe 3 métodos. O mais indicado, tem o método, né, das isoetas, a gente tem que ter um software geoestatístico, ou fazer interpolação hoje, pensar na mão, isso é inviável. Tá? E o aritmético, que não é indicado, mas em caso aritmético, é só em caso de socorro, algo muito rápido. Então, vamos ver cada um dos 3. Tá? O aritmético, pessoal, por exemplo, eu tenho uma bacia aqui, ó, né, por exemplo, lá que eu estou falando, lá de Bauru, né, um determinado mês choveu 115, 125, 75 e coletou 85. Por exemplo, a gente somar as 4, dividir, vamos ter o valor médio. Só que ao lado aqui eu tenho uma outra estação, 85, só que ele está fora do limite da bacia. Se ele está fora, ele não entra, tá? O método na aritmética só coleta os valores dentro da bacia, então ele está fora, ok? Então a média daria aqui, ó, somando os 4, dividido por 4, lá 125, mais 115, mais 75, dá 400 dividido por 4, 100 milímetros. Se a gente levasse em conta 85 aqui dividido por 5, não daria os 100 milímetros, ele estaria fora. Tá? Então, esse método tem conveniente, né, da estação fora da bacia, ela não entra, tá? Pelo método polígono de Thiessen. Aí você fala, não entra, mas foi próximo, né, que aqui didática, se a gente colocasse esse ponto, aí existe alguns casos, né, da estação estar próxima à bacia, tem um registro, mas ela fora, ela não entra. Bom, segundo método, de polígono de Thiessen. Muito utilizado, assim, um princípio, primeiro passo, né, de uma bacia, a gente tem braçal, fazer o limite, né, a área de atuação de cada poço meteorológico na bacia, mas a partir do momento que a gente tem a área de influência de cada estação na bacia, ela fica fixa, ok? Quer que eu repita? A partir da hora que a gente calculou a área de influência, aqui, a área de influência de cada poço na bacia, esse valor se torna fixo. Não precisa fazer isso. Se vai fazer, se alguém instalar uma estação meteorológica, essa estação começar a funcionar, aí dá 5, 10 anos, essa área de influência se altera. Caso contrário, ela é fixa. Então, ela é muito prática, ok?
Então, com a mesma bacia hidrográfica, desenhando aqui para vocês, vamos verificar se esse poço... Como é que é feito o polígono de Thiessen, pessoal? O polígono de Thiessen é feito assim, é simples fazer, tá? Se você tivesse AutoCAD instalado aí, dá para fazer um AutoCAD rapidinho fazer isso, tá? Tendo o limite da bacia, coloca a foto no AutoCAD e a gente, com o AutoCAD é muito simples fazer isso. Então, o limite da área de influência do polígono de Thiessen, deixa eu pegar aqui uma caneta agora. Então, temos aqui, ó, 125, 80, 75, choveu 115, 75, o polígono de Thiessen é o seguinte, pessoal. Primeiro, ligamos todas as estações que não formaram um triângulo. E um triângulo não pode ficar sobreposto ao outro. Por que eu não liguei 115 com 85? Porque vai ter uma sobreposição de triângulos, então não posso ter. Tá? Então, primeiro, fazemos essa triangulação. Então, temos 3 estações fora da bacia, do limite da bacia. Essa linha aqui é o limite da bacia, tá? E aqui, cada ponto desse é uma estação. Então, vamos verificar a área de influência desta bacia aqui, ó, desse 25, 85, como é que a gente pode fazer? Após, a gente vai traçar as medianas, tá? Perdão, as mediatrizes, tá? Traçou os triângulos, a gente vai traçar as mediatrizes. Aqui a linha vermelha aqui, ó, mediatriz. Observe agora que formou, deixa eu trocar aqui a cor de caneta, colocar um roxo aqui, ó, esse posto 25 aqui, ó, eu tenho uma área aqui, ó, esse daqui a gente pode, né, um software, um CAD, por exemplo, calcula de uma maneira, esta área de influência, não precisa estar nem, tem que estar em escala, não precisa estar na escala, tem que ter uma proporção, tá? Porque a gente precisa da proporção desse valor de 105 em relação à bacia total. E tá dentro, tem essa área de influência aqui, ó. Esse 85 tá fora, se fosse do método da média aritmética comum, ele não levaria em consideração, mas agora nós temos aqui, ó, o posto 85, tá? Que 85 ele vai ter uma área de influência aqui, ó. Isso daqui a gente tínhamos o planímetro para calcular, ok, pessoal? Agora a gente calcula isso, né, utilizando um computador que calcula a área. Então tá aqui outra área de influência. E idem para 85, 75 aqui também está fora. Tem uma área de influência aqui, ó. Bom, e qual que é o resultado, professor? O resultado é que cada área de influência seria o valor ponderado. Então, na verdade, aqui tem uma fórmula aqui, ó. A prestação foi calculada, chama fórmula complicada? Não, é a prestação do posto I, tá? Vezes a área que ele ocupa. Essa área aqui é o peso, pessoal, como se fosse uma nota, né, numa disciplina que você tem aqui, eu vou chamar aqui até de peso. Tá? Essa área é o peso, dividido pela área total. Pode ser a proporção em percentual, isso pode ser em decimal, tá? Como se fosse uma nota mesmo, é uma média ponderada. Então, eu vou multiplicar o que chove pelo peso que ela tem. Mas daqui ocupa, por exemplo, 45%. Exagerei aqui, né? Não tem aqui. 25%. Essa aqui, 85, tem 8%. Essa daqui, 75, vai ter toda essa área aqui, ó. Interna aqui. Então, pega aqui 50%. Então, multiplicaríamos a lâmina pelo peso e dividiríamos pelo peso total, tá? Pode ter a área também, tá? Aqui tá na equação, lá colocou a área, calculamos a área. Pode ser a unidade, hectare, quilômetros quadrados, tá? Então, é muito simples calculando. Então, tá lá desenhado aqui para vocês, tá? Então, cada polígono com a sua área de influência. Então, delimitamos, temos aí uma bacia com sua área de influência. Por exemplo, aqui vamos determinar a prestação média. Área 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a 1, a 2, tá? E a 3, a 4, a 5 e a 6. Então, temos a área de influência em percentual de cada uma. 19% da área 1. A área 1, por exemplo, tem 19% aqui. Tá? A área 2, 9%. Opa, aqui não está resolvido, tá? Então, multiplicaríamos a área, perdão, a precipitação, 125 vezes 19, aqui não está feito. Tá? Vou ficar devendo isso para vocês. 125 vezes vocês fazem aí, eu mostro o gabarito depois.
a precipitação vezes a porcentagem, a precipitação da área 2 vezes a porcentagem, e no final, se vocês colocarem porcentagem, depois divide por 100%, por exemplo. Tá? Divide por 100 e dá o resultado da precipitação. Vai ter que ficar em torno de, tá, aqui, deixa eu chutar aqui, em torno de uns 80 milímetros, tá? Então, o método TISA, apesar de ser mais preciso que o aritmético, também apresenta limitações, pois não considera as influências orográficas, com alguma cadeia de montanha que pode estar afetando isso, tá? Simplesmente essa variação linear dos triângulos. Então, se aqui tem uma cadeia de montanha, ele não leva em consideração, também não tem jeito de tudo ser perfeito, né, pessoal? Tá? A proporção de cada das estações mais próximas, tem uma cadeia de montanha ali limitando, não leva-se em consideração, é uma relação linear. Bom, aqui, né, semelhante, que pode ser o método polígono de Thyssen também. É o mesmo exemplo, só para você, ó, é uma outra bacia que maior porte, que tem aqui registro de 8 estações meteorológicas na bacia e fora dela, que tem a sua área de influência e a relação. Então, multiplica aqui a coluna 2 com a coluna 3, ou seja, essa área aqui seria o peso, vamos ter a resposta, tá? Multiplicando aqui no eixo. Na última coluna, daqui eu fiz com a turma, tá? Mas tá sem o gabarito, só tá com o gabarito, sem a solução total aqui. Método das isoetas. Método das isoetas, você precisa ter um outro tipo de software, né? Aqui eu coloquei as isoetas do Estado de São Paulo, que o próprio governo, né, aqui na hidrologia.sp.gov.br, ele chama de mapa de isoetas. O que é uma isoetas? Isso aqui pergunta para você que a isoeta são curvas de igual precipitação, tá? Então, isoetas são curvas que unem pontos de igual precipitação. Então, tá aqui, ó, né, até o mapa. Então, aqui uma escala maior do que do Brasil, mostrando como é que está a distribuição de chuva do estado de São Paulo. Tá? Então, essa vem ao caso fazer a interpolação aqui de dados de chuva manual, né, os CADs, o CAD até faz, né, mas aqui mais alguns softwares específicos para fazer isso, os GIS, por exemplo, né, faz essa interpolação, tá? Dos mapas, né? Então, seria aqui entrar no mapa, no GIS, e colocar cada ponto aqui, ter o ponto das alturas de chuva, e para fazer a interpolação dos dados de chuva. Então, é o processo automatizado da interpolação dos dados de chuva, tá? Do estado de São Paulo. Aí, teremos para calcular a média, aqui da chuva do estado de São Paulo, seria pegar a altura de chuva em cada cor, por exemplo, na cor amarela tem 1.100 milímetros, multiplicar pela área dessa área amarela. A área aqui em outro laranja amarelo, um laranja mais escuro. Pegar a chuva aqui de 1.200 milímetros e multiplicar por essa área. Então, a área, novamente, começa a continuar o peso, tá? Para calcular a média da bacia, se houver necessidade, tá? Então, seria essa, né? O método das isoetas, né? Para se calcular a média da bacia. Temos aqui as curvas, né, lá das isoetas, ó, 30, 40, 45 milímetros, 50, 52, 55, 52 eu não ponho, e 60, tá? Seria a prestação média entre as duas curvas, vezes a área de ocupação em cada curva dessa. Então, são uma média ponderada como polígono de Thyssen. É igualzinho o polígono de Thyssen, só que a área, lá é a área do polígono, aqui é a área entre as duas curvas. Ok? Poderia até desenhar aqui esse aqui eu não fiz o desenho para ficar mais bonito. A área entre as duas curvas, vezes a prestação média. A prestação média seria a prestação entre duas curvas de nível. Por exemplo, multiplicaríamos aqui, ó, dá 37,5. Tá? Então, pegaríamos essa daqui, ó, 35 e 40, multiplicaríamos aqui, ó, 37,5, vezes essa área aqui e essa área aqui. Pegamos essa área e multiplicaríamos pela precipitação média. O que é a média? O intervalo entre as duas isoetas. Multiplicando a coluna 2 e a 3, vamos ter, né, o total, e o total dividido pela área total, certo?
Então, aqui pegaríamos a multiplicação, esse total aqui, do produto, da precipitação pela área, e A dividido pela área da bacia. E aqui tem uns exercícios para vocês fazerem, tá? Mas daqui, a turma, se vocês tiverem AutoCAD, para a gente fazer a polir de Thyssen, tá? E o cálculo. Eu não vou pedir para vocês instalarem, que isso dá pau no computador de vocês aí. Não algum problema. Se alguém tiver interesse, aí eu ensino, tá? Então, parando a aula aqui no método das isoetas, neste exercício, que são exercícios simples, tá, pessoal? Aqui já é diferente aqui da estatística, lá que é um pouquinho mais complicado.